Glória a Deus, graças a Deus, mais um momento de estarmos juntos em torno desta palavra abençoada. Olha o que diz Salmo número 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. A Bíblia nos traz essa informação tão maravilhosa de um Deus que é justo e que ama a justiça. Interessante que os homens caminham como se a justiça humana fosse a que mais vale sobre a terra. Interessante de que a justiça é algo independente. A justiça é um princípio de Deus, porque Deus é a própria justiça. Toda justiça e autoridade, ela tem um caráter representativo. Por quê? Porque só há um que é justo e reto e que é Senhor e que é soberano, é Deus. Então, Ele é a autoridade máxima sobre todo o universo. Então, todos os homens nas suas posições de justiça, seja quem for, seja em tribunais de justiça, seja onde for, estes homens representam apenas algo que é independente, a justiça é independente. Mas nós olhamos e vemos o quanto os seres humanos erram com a justiça, dizendo que está fazendo justiça. Quando a imparcialidade se torna algo diante de quem julga, há um engano, há um auto-engano e traz pesos e situações adversas a muitas pessoas. Eu não sei o que você tenha vivido, talvez você tenha vivido injustiças. Nós vemos em um mundo em que vivemos muitas injustiças, mas uma coisa é, nós precisamos nos apegar àquele que é o Senhor de todas as coisas, que é o justo juiz, é o que a Bíblia está nos trazendo, porque o Senhor é justo e ama a justiça e o seu rosto está voltado para os retos. Então, este que é soberano, que está sobre o trono dos céus, ele contempla os retos, ele olha para os retos. Então ele conhece, meu querido, minha querida, o seu coração. Ele conhece o meu coração. E é aí que nós precisamos andar pelos princípios. Porque quando nós andamos por princípios, nós somos abençoados pelos princípios. Mas quando nós quebramos um princípio, o princípio também nos quebra. Essa é a realidade. É a chamada lei do retorno, porque quando a gente faz algo, isso retorna. E uma realidade é que nós precisamos nos apegar àquele que olha para o justo, ele olha para o reto. Quem é reto? Uma realidade é que nós podemos olhar para a nossa vida e dizer assim, muitas vezes eu quis ser reto, mas não consegui. Sou falho, mas uma coisa é, quem diz para você que reto é perfeito? Não, nós podemos ser retos com a nossa imperfeição, sermos retos para aquilo do qual fomos chamados. Ser reto diante daquilo que Deus requer é alguém que não vive na condição de pecado, pecando. A prática do pecado é diferente de quem peca. Você sabia disso? Porque pecar, todo ser humano peca pela fragilidade, mas muitos vivem na condição de pecar sempre e errar sempre. Isso quer dizer prática do pecado. A prática do pecado são as repetições que não mais condenam. São as repetições daquele pecado que não trazem mais para a pessoa sequer qualquer entendimento ou qualquer observação de que ela está errando. A pessoa fica anestesiada, a pessoa fica dormente. É uma das consequências da pessoa viver em desobediência. Ela fica dormente e aquilo não acusa mais, aquele pecado não lhe incomoda e se torna a prática do pecado. Então, ser reto não quer dizer que você nunca erre, mas ser reto é viver praticando a retidão, mesmo que haja erros, mesmo que haja pecados, mesmo que haja momentos em que a pessoa não conseguiu. E Deus pesa isso muito bem. Ele é aquele que conhece o coração e sabe
quem é reto e quem não é. Porque o reto não quer dizer que é perfeito. A perfeição absoluta só há naquele que nós estamos, nesse salmo, apreciando. Olha só, porque o Senhor é justo. Perfeição, justiça, só há neste Deus maravilhoso, mas que se propõe a se achegar a cada um de nós e nos abençoar. Deus veio em nossa direção e fez um movimento de acesso a Ele através de Jesus na cruz do Calvário. E esse movimento em nossa direção faz com que nos aproximemos dEle e vivamos sua justiça, vivamos a sua perfeição. Não a perfeição absoluta, como disse, mas a perfeição para o qual fomos designados. Deus te designou para ser justo. Deus te designou para ser reto. Deus te designou para ser alguém que anda em santidade, e não é uma santidade absoluta, mas uma santidade aplicada na sua vida, pelo que você se torna santo, justo, reto para aquilo que você foi determinado por Deus. E com a determinação de Deus para nós, vivermos tão grande salvação com Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nos concedendo capacitação e aperfeiçoamento dia a dia, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos pecados. Mas Ele requer que cada um de nós andemos, não na prática do pecado, mas vencendo todos os dias e vivendo esta justiça maravilhosa e essa retidão que Ele propõe para cada um de nós. Medite nisso, compartilhe com pessoas e abençoe vidas, para que também venha trazer esta elucidação, esse entendimento deste Deus justo, maravilhoso, que propõe a cada um de nós um viver diário capaz de ser vivido e não impossível, mas um viver na dependência dEle. Que Deus abençoe seu coração, sua meditação e o seu dia.